conferir aí trechos do espetáculo Aqua aqui no Beto Carreiro hoje. Como é bom a gente poder presenciar algo tão belo, porque o belo nos atrai a Deus. O belo revela a beleza de Deus. Contemplar o talento ali expresso, uma história que é contada. Claro que a nossa vida não é uma vida de palcos, mas ao mesmo tempo a gente precisa admirar os grandes feitos de Deus na nossa história. Your voice calls me out of the darkness to light. My heart set on fire alive. In your love, I'm accepted. In your peace, freedom. Now I'll let the world know that I'm É programa Revolução Jesus de férias e trazemos você até um lugar muito especial, Rafa. Exatamente, Thiago. Nós estamos aqui no Beto Carreiro hoje. E hoje aqui de frente da Casa do Espelho. O que será que a gente vai falar sobre esse tema tão intrigante, Thiago? Olha só, a gente acabou de conferir aí o trecho de um espetáculo. É muito bacana, né? A gente conferir, acompanhar um espetáculo. Mas para que um espetáculo aconteça, existem os bastidores. O que acontece ali por trás das cortinas? Isso é muito importante, porque a nossa vida não é um mero espetáculo. Nós precisamos entender que a nossa vida é perpassada por tantas situações, por tantas realidades que nós vivemos e o risco que corremos. Querer que de fato a nossa vida seja uma fantasia, algo lúdico. Claro que nós queremos que a nossa vida seja bela, mas para isso não podemos negar a verdade do que nós estamos vivendo. É por isso que nós trouxemos você para este lugar fenomenal, onde com certeza você vai curtir com a gente, mas a gente vai aprofundar nessa temática. Isso, nós convidamos você a adentrar a sua verdade. Vamos descobrir aquilo que realmente Deus tem a nos mostrar neste programa? E aí, você sabe quem você é? Qual é a verdade, aquilo que habita dentro do seu coração? Então este é o programa certo para você descobrir. Venha conosco. Vamos lá, vamos conferir, ó, Casa dos Espelhos, bora lá. in your love, I'm accepted. In your peace, freedom. Now I'll let the world know that I'm Your voice calls me out of the darkness to light. My heart set on fire alive. In your love, I'm accepted. In your peace, freedom. Now I'll let the world. E olha só que honra, Padre Vicente da comunidade Betânia, bem-vindo ao Revolução Jesus, Padre. Eu que agradeço, Thiago. Que alegria poder participar do Revolução Jesus e trazer essa moçada toda aí que nos assiste aqui em Santa Catarina, no Beto Carreiro World. É uma alegria. Que bom, Deus é muito providente. Padre, a gente está falando sobre fantasias, né? Estamos num lugar muito atrativo e que, né, vai nos instigando, mexe com as nossas emoções. Por um lado, isso é muito bom, mas nós podemos correr o risco de querer levar isso para a nossa vida e construir uma vida fantasiosa, fugindo da verdade porque a gente não quer encará-la. Essa verdade que por vezes é dolorosa, né, para muitos de nós. Isso é um risco? Veja, eu me lembro sempre de, quando eu penso em fantasia, de Santa Teresa d'Ávila, porque ela diz assim que a fantasia é a louca da casa, que pode nos levar para caminhos tortuosos, pecado, más escolhas, mas se for bem utilizada, pode nos fazer colar os olhos em Deus. Então veja, respondendo a sua pergunta, de fato,
Se nós não fizermos com que a fantasia seja passada, depurada pela verdade, nós podemos sim correr o risco de nos perder nos caminhos e até mesmo fazer más escolhas na vida. Por quê? Porque tomamos uma vida fantasiosa, vivemos num caminho de mentira e a mentira, ela nos escraviza. Até porque, para lembrar um pouco do Padre Léo, ele dizia que o pai da mentira, como lembra a palavra, é o encardido. E nós corremos o risco de uma vida encardida. Então, a verdade, ela tem que purificar a nossa maneira de lidar com a fantasia, para que a gente não se perca nesse caminho. Porque a fantasia nos ajuda, nos impulsiona, nos leva adiante, nos faz projetar, nos faz sonhar, nos tira do nosso lugar comum. Mas, se falta o crivo da verdade, o que acontece? A gente passa uma vida de mentira, passa uma vida vivendo uma mentira, ao invés de fato abraçarmos a verdade que nos liberta. E essa verdade, Tiago, ela está na nossa história pessoal, que é a história também de bênção, de salvação, de luz, como Deus a projetou. Uau! Padre, a gente pode dizer que sérias consequências virão se eu construir uma vida fantasiosa? Quais seriam uma dessas consequências? A principal consequência de viver uma vida fantasiosa é você viver um processo de despersonalização, Tiago. Forte isso. Né? Muito forte. Por quê? Porque você acaba perdendo o referencial daquilo que você é. E você só é verdadeiramente forte pisando no terreno da verdade. Porque ali você vai se encontrar naquilo que Deus projetou para você desde toda a eternidade. Veja, o lugar que nós estamos é bastante paradigmático, é um presente de Deus até para a gente falar isso. Porque o que acontece? Na casa dos espelhos, lembra para nós que a gente precisa olhar no espelho da verdade, porque olhando no espelho da verdade é que a gente vai se enxergar como verdadeiramente a gente é. Correr o risco de viver uma vida fantasiosa, na mentira, faz com que a gente perca exatamente isso. A oportunidade de se enxergar no espelho da existência e se ver como realmente a gente é, do jeito que Deus nos projetou, vamos dizer assim, ou como eu gosto de dizer, do jeito pelo qual Deus nos sonhou desde toda a eternidade. E a gente só pode ser feliz verdadeiramente nos encontrando com essa verdade projetada nesse espelho da vida, nesse espelho da existência. Heaven is a place called home. There's a room with a name when the time has come. But as of the day, may the fire of the sun blaze a path like the way to this kingdom come. Can you feel? Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Restituirei suas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei suas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado, filho querido.
Your voice calls me out of the darkness to light. Padre, quando nós falamos de espetáculo, nós falamos de algo belo que gostamos de contemplar, né? Algo que até cria uma expectativa, uma motivação. Mas por algumas vezes na nossa vida, a nossa realidade é diferente, né? Os bastidores são bem diferentes da realidade, daquilo que a gente vê do belo. Padre, como a gente faz para enfrentar essas realidades desafiadoras na nossa vida? Isso é muito significativo tomar consciência, né? Porque de fato a gente se sente atraído pelo belo e o espetáculo chama a atenção. No belo está Deus, né? A gente chama isso de via pulcrativa, é tão bonito descobrir Deus na beleza, mas de fato, e os bastidores e os de trás da cortina? Então veja bem, é importantíssimo a gente tomar consciência, a primeira coisa, tomar consciência, sobretudo deixar que a verdade ilumine a nossa história, para que a gente, primeiro, aceite a nossa história. Porque se você não aceitar a sua história, e toda a história, ela é feita de luzes e trevas, né? De alegrias e tristezas, de coisas que nos trazem felicidade, mas também de coisas que nos prejudicam, que nos traumatizam. Se a gente não olha para isso e, no primeiro lugar, aceita, acolhe, né? Você acaba criando uma armadura, usando uma armadura, como a gente está aqui nesse cenário desse espetáculo tão interessante. E essa armadura nos impede, primeiro, de estar com as pessoas como realmente somos, e segundo, a gente acha que a armadura nos defende, mas pelo contrário, ela tira de nós a possibilidade da cura, da ferida gerada nestes bastidores. Então a primeira coisa é aceitar a sua história. E como que a gente faz isso? A segunda coisa, confiando em Deus. A verdadeira cura interior, ela brota da confiança plena de que Deus cuida de nós, de que Deus nos ama, de que a providência não nos abandona. E isso é uma experiência maravilhosa e que te ajuda a fazer a aceitação dessa própria história. Porque você sabe que, apesar de todas as situações difíceis, a sua vida está nas mãos de Deus. Ela é também uma história de salvação e Deus jamais nos abandona. E quando isso acontece, se eu aceito, e se eu permito, e se eu acredito nesse Deus que cuida de mim, que eu tenho confiança em Deus, eu encontro caminhos para superar, para ir além dos problemas, das dificuldades e muitas vezes transformar, Rafa, essa dificuldade em trampolim de superação. Então, você que nos acompanha, saiba que, olhando para a sua história, aceitando, confiando em Deus e buscando a superação, é o caminho para a libertação dos nossos bastidores. Exatamente, Padre. E o senhor falando da cura interior, é importante porque é um caminho, né? A cura interior é um caminho Padre que você... Léo dizia que é um processo, né? Desculpa. Exatamente. E nesse processo, quantas belezas nós vamos descobrindo? Coisa que, se eu não enfrentar a minha verdade, essas belezas podem ficar escondidas o resto da minha vida, né? E isso é algo muito sério. Porque Deus nos faz, né, nos vê com a nossa beleza, mas também com aquilo que não é, a gente não considera tão bom, né? Mas os dois fazem parte de mim. E eu me deparando com os dois, eu tenho a graça de contemplar aquilo que é belo, mas aquilo que eu preciso mudar, e com a graça de Deus é possível. É possível. E isso traz uma outra coisa à tona também. São Paulo diz no capítulo 1 da carta aos Romanos que se a gente não cuida, a gente vive na mentira e acredita nas próprias mentiras. E isso é um grande risco, um grande perigo de você passar pela vida acreditando nas mentiras geradas pelas feridas desses bastidores. Então, você buscar ali no bastidor da sua vida essa integração da história, na confiança em Deus, buscando a superação, você faz com que você possa, de fato, encontrar um caminho para uma vida plena, uma vida feliz, que é o desejo de Deus para todos nós, né? Porque ninguém vem a esse mundo para dar errado, para andar torto, para não ser feliz. Eu vejo isso muito nas histórias dos nossos filhos e filhas de Betânia. À medida que eles vão arrancando as máscaras, ou se quiser usar a imagem daqui, as armaduras, tudo se transforma na vida de um filho e filha de Betânia,
a partir dessa verdade que liberta os bastidores. Uhum. É importante tomar cuidado, né, padre, para que essa armadura não seja um lugar de escondimento, né? Tipo assim, a gente não quer que a pessoa me veja como sou e ali eu tô sempre vendo aquela armadura, sempre vestido. Como que deve ser pesado uma pessoa viver 24 horas, toda a sua vida vestida numa armadura? A energia que isso gera, né? A energia que se gasta. Veja, isso é psicológico. Você gasta mais energia para esconder uma mentira, para dar conta da mentira, do que necessariamente para viver na liberdade. Por isso que a palavra é clara em João 8,32. A verdade liberta. Exatamente por isso. Your voice calls me out of the darkness to light. My heart set on fire alight. In your love, I'm accepted. In your peace, freedom. Now I'll let the world know that Diretamente aqui do Memorial O Sonho do Cowboy, padre, a gente pode contemplar aqui, né, fragmentos concretos da verdade, né? Isso mesmo, Da né? história dele. Da história de vida, né, Tiago? Porque a nossa verdade está na nossa história. Nossa história é morada do mistério e é morada da verdade, portanto, já que para nós o mistério é a verdade, né? E é tão bonito a gente poder contemplar isso, né, padre? Logo me remeto à passagem bíblica, né? A verdade vos libertará. Essa passagem ela é muito forte. Mas como que a gente pode concretizá-la na nossa vida? Para não construir uma vida baseada, pautada na ilusão. Como aderir a essa verdade que nos liberta? É com certeza um dos textos que mais nos desafiam. João 8,32. Aliado a João 8,32, eu sempre cito João 14,6, que é Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Numa tradução mais antiga, o único caminho para a verdadeira vida. Então, a verdade é Jesus. O primeiro ponto para a gente poder quebrar a ilusão, quebrar a mentira, arrancar as máscaras, abandonar esses papéis que nos jogam na mentira, sobretudo, na fantasia mentirosa, vamos dizer assim, é assumir a verdade que é Jesus. Ele é o referencial. É para ele que a gente precisa olhar e descobrir na vida de Jesus aquilo que ilumina a nossa própria vida. E a vida de Jesus nos revela exatamente isso. Faz com que a gente se afaste de tudo aquilo que nos desagrega, que nos separa, que nos leva para longe de Deus e dos irmãos e que faz, sobretudo, que a gente viva uma vida numa fantasia mentirosa, como eu gosto de dizer, né? Então, o ponto principal é esse: focar em Jesus e fazer com que Jesus... Porque num documento do Vaticano II, na Gaudium et Spes número 22, é bom gravar isso, porque ele é muito forte para nós. Ele diz que Jesus é a referência última da nossa vida
exatamente por isso, porque ele viveu uma vida humana, amou com o coração humano, trabalhou com mãos humanas e se torna para nós a referência para a nossa vida, né? Então, quando a gente olha para Jesus, a gente vai descobrindo, a gente tem parâmetro para saber o certo, o errado, o que pode, o que não pode, para onde eu devo ir, para onde eu devo caminhar. Eu me lembro do meu mestre de noviço que ensinava a gente, né, naquele momento forte do noviciado, na nossa caminhada como religioso, que ele dizia assim, olha, quando você estiver em dúvida de alguma coisa na sua vida, pergunte assim, o que Jesus faria se ele estivesse no seu lugar? De que forma ele agiria? De que forma ele faria? Então, quando a gente aplica isso para a nossa própria vida, a gente vai encontrando caminhos para deixar de lado essa fantasia mentirosa e encarar de frente a verdade, sobretudo a nossa verdade, né? Que bacana, né? Está num parque temático, né, que nos remete à fantasia, mas que essa fantasia tão bela que as pessoas podem hoje presenciar, acompanhar, enfim, vislumbrar, é pautado numa verdade, na história de um homem que sonhou, e nós estamos aqui falando também de um homem que foi jovem, que teve os seus sonhos e que se concretizou. Fazer memória, padre, nem sempre é fácil, né? Porque existem situações que são difíceis. Então, às vezes, a gente prefere se fixar apenas naquelas boas memórias. Como encarar essas memórias que são desafiadoras, de situações dificultosas que nós passamos, né? Sem ignorar, porque também ignorar isso traz prejuízo, né? Porque até tem uma coisa importante dizer assim, um desgaste enorme e ao mesmo tempo uma mentira, você achar que você vai conseguir esquecer o passado, né? Não é para esquecer, pelo contrário, é para integrar. Eu acho que essa é a grande palavra quando a gente toca na nossa história pessoal e percebe ali. Quando você olha para a sua história e tem a coragem de retomá-la e perceber que ali você encontra luzes e trevas, você tem força não para negá-la, mas pelo contrário, integrá-la. E integrá-la significa assim, eu sei que aconteceu, não foi fácil, foi difícil, foi duro, e a gente sabe de todo o sofrimento que isso causa, mas eu posso, em Deus, por conta da verdade que liberta, continuar o caminho. E aqui é muito interessante, quando a gente trabalha com cura interior, acho legal trazer esse tema aqui, porque toda a nossa história precisa, né? O Padre Léo insistia muito nisso, não há ninguém que venha a esse mundo que não precise em algum momento de cura interior, né? Porque a nossa história ela sofre as consequências daquilo que é próprio do ser humano, de ser gente. Nós nascemos quebrados. Talvez São Paulo nos explique isso quando ele diz que trago comigo um espinho na carne, né? Só Deus sabe o que era esse espinho para Paulo. Então toda a história precisa de cura interior. Então eu gosto muito de trazer à tona a imagem da criança interior. Por quê? Porque todas as vezes que eu olho para um fato do passado, para uma memória de sofrimento, uma ferida, se quiserem, uma ferida da alma, e eu olho para aquela lá e me causa estranheza, me causa dor, me causa medo, me causa raiva, é sinal que ali habita uma criança que precisa ser ajudada. Então, o que ajuda muito? Eu trazer à tona ao meu coração, e aí usar a imaginação a meu favor, trazer a imagem de Jesus, por exemplo, né? Ou então eu chamo da nossa comunidade interior, que é Nossa Senhora, os anjos da guarda, quem tem devoção dos anjos, usar essa imagem, essa imaginação, ir lá com Jesus, aonde está essa criança, naquele lugar onde aconteceu aquele fato doloroso, aquela situação traumática, segurar a criança na mão, segurar na mão da criança, melhor dizendo, e trazê-la, Tiago, à luz, caminhando com Jesus. E ali você pode perdoar aquela situação que aconteceu, perdoar pessoas. O tema do perdão aqui é muito importante. Você perdoar, liberar perdão para pessoas que te machucaram, te ofenderam, te prejudicaram. Você perdoar a Deus muitas vezes, porque a gente acaba colocando, não porque Deus fez alguma coisa, mas a gente acostumou a dizer,
a projetar em Deus muitas das mazelas que acontecem na nossa vida, perdoar a nossa família, sobretudo pai, mãe, isso é uma luta, e o perdão mais difícil de se dar, que é a si mesmo, certo? Esse perdão dado a si mesmo, ele é fundamental. Por quê? Porque se eu não me perdoo, muitas vezes pelas más escolhas, pelas situações difíceis, pelas bolas fora, por tantas coisas que a gente faz na vida, a gente não caminha como Deus espera que a gente caminhe. Então essa é a verdade que liberta. Você poder, então, usar a imaginação a seu favor, a fantasia a seu favor, ajuda nisso. E aí, para usar aqui o lugar onde a gente está, os nossos sonhos se realizam. Padre Léo tem uma pregação que chama O Sonho e a Fantasia do Jovem. Você pode acessar aí. E nessa pregação ele fala exatamente isso, de transformar a fantasia em um sonho que eu possa ir aos poucos e executando à luz daquilo que Deus me deu de melhor, que é a presença mesmo dele dentro de mim, né? Então, vale a pena caminhar nessa direção. Advento, um tempo de expectativa para nós que somos igreja. E o programa Revolução Jesus de Férias quer trazer para você alguns aspectos deste tempo tão especial para nós, para que você possa viver bem. Olá, queridos amigos do Revolução Jesus, sou eu, Padre Alex, mais uma vez aqui convosco, meditando, continuando a nossa meditação sobre o Advento, sobre a dupla vinda de Cristo, a primeira vinda no Natal, depois a segunda vinda, a vinda gloriosa, esta que nós aguardamos. Mas bem, esta dupla vinda, ela é uma resposta de Deus àquele anseio que o homem traz no coração por plenitude, por realização, desejo de ser preenchido totalmente. E que esta busca, ela pode se expressar, às vezes assim, aparentemente, até nem se expressar como uma busca religiosa. Como, por exemplo, a busca por esse preenchimento, por esse sentido na vida, através da técnica, da ciência, da autoajuda, da autoeducação, o estudo, também a arte. E veja que podem ser assim, coisas muito boas, mas que para nós vemos que são meios de chegar à sua origem, a algo, elas apontam para algo superior, para a fonte das fontes, poderia dizer assim. E que o homem pode sim buscar, mas por si só não vai encontrar aquela realização última se não fizer um caminho do Espírito, um caminho de encontrar essa resposta na alma, no Espírito. Os grandes homens de Deus e os grandes homens da história realmente, eles percebiam isso, essa vida espiritual, que nós encontramos realmente a resposta para ela em Jesus Cristo. É como quando a gente vai assim entrando em alguns riachos ou rios, a gente quer chegar à fonte e vai fazendo assim o caminho do rio até chegar à fonte, que às vezes até a fonte pode estar lá em cima, tem que subir a montanha para chegar à sua nascente. É assim também. Nós vamos, às vezes, por meios humanos, mas chegar àquela fonte, vou dizer assim, a fonte dos desejos, que é Deus. Então, eu recordo aquele episódio em que, no nascimento do Senhor em Belém, os anjos aparecem aos pastores que estavam ali à noite, fazendo vigília, cuidando do rebanho, cuidando dos animais, e que os anjos cantam: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Nasceu para vós, foi dado a vós, um Salvador que é Cristo Senhor. Veja, imagine aí o silêncio daquela noite em que os pastores estavam, puderam ouvir de forma maravilhosa aqueles anjos.
de algum modo, nós também precisamos fazer esse silêncio para encontrar a Deus. O silêncio da oração, o silêncio da escuta da palavra de Deus. Esse tempo do Advento é um tempo justamente de preparação para que haja no nosso coração um espaço, deixa eu dizer assim, no bom sentido, uma solidão, mas aquela solidão que é um terreno propício para o encontro com Deus. E, sinceramente, é o que eu desejo para você, que possa nesse Natal fazer uma experiência de encontro com Cristo, viu? Que Deus abençoe você, possa encontrar nosso Senhor e cantar glória a Deus nas alturas. Deus abençoe. E olha só, você não pode deixar de conferir esse lugar fantástico que é o Beto Carreiro aqui em Santa Catarina. A gente está fazendo uma experiência incrível, a gente agradece imensamente por terem nos acolhido aqui e a gente poder compartilhar um pouquinho disso com vocês, mas se organize também para poder viver nesse ambiente tão bacana, né, Rafa? É o Revolução Jesus de Férias, que está com um programa todo especial para você. E no programa de hoje nós estamos falando sobre fantasia e espetáculo. Se você já ficou aí curioso, não se preocupe, a gente vai para o intervalo rapidinho e volta logo logo. Fica aí, confira! Your voice calls me out of the darkness to light. My heart set on fire alive. É o programa Revolução Jesus especial de férias. O nosso ponto de parada nesse programa super especial é no Beto Carreiro, no estado de Santa Catarina. Fantasias e espetáculos, este é o tema do programa. Já rolou muita coisa boa no primeiro bloco, mas no segundo tem mais. Então fica coladinho com a gente porque esse programa é especialmente pra você. Set on fire alive. Essa é uma canção de amor. Veja onde está o seu coração. Coloque-o na palma da mão. É preciso ofertar o amor mais sincero, o sorriso mais puro e o olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos e hoje não acabou. Por isso, ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Fale mais, ouça mais. Vale a pena lembrar que a vida é curta demais. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos e hoje não acabou. Por isso, ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Fale mais, ouça mais, ouça mais. Vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Your voice calls me out of the darkness to light. Choques de realidade, padre. Muitas vezes nós achamos que nós temos uma estrutura interior forte,
né? E aí vem os momentos que são desafiadores, momentos de perdas, momentos em que nós nos frustramos. E aí a gente vê quanto nós somos fragilizados interiormente. Como fazer para ter o pé no chão, né? Ser forte diante desses momentos que nos visitam uma hora ou outra. A sua pergunta é muito interessante, Rafa, porque ela nos joga, primeiro, no colo de Deus e, segundo, nos faz perguntar pela nossa fé. Porque às vezes a gente acha que tem fé, mas a gente só, vamos dizer assim, só deixa isso transbordar quando de fato alguma coisa acontece. A gente vai tocando a vida porque a gente se acostuma aos rituais, às orações do dia a dia e não se pergunta pelaquela fé mais profunda. Então, nessas horas eu penso sempre em duas coisas e é isso que eu ensino para os nossos filhos e filhas em Betânia. A primeira delas, uma fé viva, uma fé verdadeira. Por que essa fé viva, que eu chamo de fé viva? Porque uma fé bem fundamentada, e a própria palavra fé já traz na sua raiz essa conotação de fundamento, ela nos dá duas coisas que são muito importantes: suporte e visão, né? Suporte e visão. Por que suporte? Suporte porque a fé ela cria em nós uma estrutura para que a gente possa aguentar aquilo que eu chamo de adversidade. Se você se lembrar, no sermão mais importante que Jesus fez na terra, que é o Sermão da Montanha, nos capítulos 5, 6 e 7 de São Mateus, Jesus termina esse sermão dizendo assim: alicerce sobre a rocha, porque virão as chuvas, os ventos, as tempestades e abaterão sobre a casa. A casa que fundamentada na rocha fica de pé. A que foi feita sobre a areia cai, ainda diz assim, a ruína vai ser completa. Então veja, chuva, vento, tempestade vem para todo mundo, é a adversidade. Mas quem fundamentou na rocha fica de pé. Então, a primeira coisa é isso, a fé nos dá suporte. Por isso tem que ser uma fé viva, não uma fé de costume, de tradição, feito de ritualismo oco e vazio. Mas uma fé viva que brota de uma experiência mesmo de Jesus Cristo vivo e ressuscitado. A outra coisa é visão. A fé nos dá visão para que a gente saiba que com Deus a gente supera tudo. Quem tem Deus vai mais longe. Quem tem Deus alcança outros patamares. Quem tem Deus vence, porque sabe que Deus já nos deu a vitória. Então, isso traça para nós visão e faz com que a gente perceba que Deus chega onde a gente não pode chegar, Deus vai onde a gente não pode ir, Deus alcança o que a gente não pode alcançar. Então, fé, mas fé viva, essa fé forte. E aí eu sempre aconselho também que não é errado, não é pecado você admitir que você não tem uma fé viva ainda. Até porque Jesus diz assim que a fé pode crescer, você pode caminhar na fé, peregrinar na fé como fez Abraão, como fez Nossa Senhora. Então o que a gente precisa fazer? Como os apóstolos, como o apóstolo pedir: Senhor, aumenta a minha fé. E a outra coisa que eu chamo sempre atenção para isso é pedir o Espírito Santo. A gente precisa muito, Rafa, pedir o Espírito Santo. Para quê? Para que o Espírito Santo venha com os seus dons e os seus carismas e nos ajudem a discernir, assim, as situações da vida. Para que a gente não se desespere, para que a gente não viva em ansiedade tóxica, para que a gente não viva em desespero. Por quê? Porque quando a gente pede o Espírito Santo, e isso a gente precisa fazer todos os dias diante das situações da vida, com o Espírito Santo a gente ganha um novo ar, né? O Espírito Santo ele é isso, ele é ar, ele é arruar. Então ele é respiração, a gente sabe a força da respiração. Aquilo faz com que a gente olhe para os problemas, para as adversidades, sem se perder nelas. A gente faz isso cheio de vida e cheio de esperança. É reconhecer que a força que a gente precisa está em Deus, né, Padre? Que há uma graça sobrenatural sobre nós, de quando há um momento difícil em nossa vida, se nós estamos alicerçados em Deus, como o Senhor falou, a gente é capaz de suportar. E que sozinho realmente nós não conseguimos, né? Por isso que muitas vezes nós ainda permanecemos no chão, vamos dizer assim, porque
O nosso orgulho não nos permite chegar até Deus, a pedir esse auxílio que vem do alto. E quando nós nos abrimos à ação de Deus, nós experimentamos dessa graça. Eu costumo dizer assim, Rafa, você tocou num ponto para mim muito sensível, porque eu trabalho com os filhos e filhas dependentes químicos. Então eu costumo dizer para eles o seguinte, que a única dependência que vale a pena é dependência de Deus. A dependência que liberta é a dependência de Deus. Então, não tem nada de mal você ser dependente de Deus. Você precisar... É porque essa é a grande realidade. Nós precisamos de Deus como precisamos do ar que a gente respira, né? Até porque é isso que nos sustenta de verdade. E o Revolução de Jesus convida você, nesse momento, a ver um pouquinho daquilo que foi o espetáculo O Sonho do Cowboy. Confira aí. Eu sempre acreditei que tudo daria certo. Então acredite na sua história e tenha certeza de que ela também vai acontecer. Aliás, ela já está acontecendo. Escolha um caminho, não importa o que os outros vão dizer, o quanto você tem, onde mora, ou até mesmo como você se veste. O que realmente importa é seguir com coragem aquilo que te faz feliz. E como ele sempre dizia, fiquem na companhia de Deus, porque é graças a ele que o sonho continua! E ao final desse espetáculo, O Sonho do Cowboy aqui no Beto Carreiro, a gente convida você também, que assiste a Revolução de Jesus, a acreditar nos seus sonhos, porque tudo é possível. Mas uma frase que ele disse no final ficou muito forte pra gente. Acredite nos seus sonhos, mas sempre confie em Deus, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Padre, a gente já está chegando à reta final desse programa, onde nós falamos sobre fantasias, a nossa vida como um espetáculo, mas no fundo, o nosso grande intuito é falar sobre a vida real, a vida concreta, pautada na verdade. Eu gostaria de perguntar para o senhor, Padre, quando nós falamos de desígnio de Deus, nós podemos afirmar que Deus tem um plano de amor para cada um de nós e nós somos livres em aderir a Ele? Ou não? Nós vamos construindo a partir das nossas escolhas e Deus só fica assistindo isso tudo? Essa é uma pergunta que causa bastante controvérsia no mundo de hoje, né? Sobretudo porque o ser humano se acostumou a achar que consegue viver sem Deus, né? E para mim é a grande idolatria do nosso tempo, a eulatria. A gente achar que é possível uma vida sem Deus e colocar a gente mesmo no centro dessa vida e achar que tudo gira em torno do nosso próprio umbigo. Mas na verdade não é assim.
Aqui nós temos, para falar em palco, em espetáculo, a atuação de dois protagonistas. Deus, que nos ama profundamente e tem para nós um plano, projeto de amor e que quer a nossa felicidade, como diz o profeta Joel. Deus tem para você, para mim, para todos vocês um plano de felicidade, um projeto de felicidade. Mas Ele respeita a sua liberdade, respeita a liberdade de cada um de nós. E nesse respeito à liberdade, Ele nos cerca de amor e carinhos, até que a gente consiga discernir no usufruto da nossa liberdade que Ele tem o bem, o bom, o belo, o justo, o verdadeiro à nossa disposição. Então, o grande drama da nossa vida, para falar em espetáculo, e aí a gente pensa em narrativa, em dramaticidade, o grande drama da nossa vida é aquilo que está ali registrado nas páginas do Gênesis, sobretudo no capítulo 3º. O homem, no exercício dessa liberdade, num dado momento, isso fica expresso nas figuras de Adão e Eva, decide livremente, através de escolhas, uma vida longe de Deus, se afasta de Deus. A gente fala de expulsão do paraíso, mas na verdade é o homem que se afasta dessa graça de Deus. E o paraíso ali é esse projeto de amor, de felicidade. Então, o grande convite de Deus hoje para nós, e por isso Ele enviou Jesus em primeiro lugar, para que nós nos redescubramos dentro desse plano, projeto de amor para cada um de nós. Então o desafio para cada jovem, e a juventude é o momento ideal para isso, Tiago. A juventude é esse momento privilegiado para fazer isso, para se perguntar, como fez Francisco de Assis, como fez Paulo no capítulo 9 de Atos: Senhor, que queres de mim? Senhor, que queres que eu faça? Disse São Francisco de Assis. E essa pergunta é revolucionária, porque ao mesmo tempo que você devolve para Deus esse protagonismo de alguém que nos oferece um plano, projeto de amor, ao mesmo tempo parte de nós, parte de mim, em querer discernir essa vontade de Deus, né? Então, fato, voltando à sua pergunta, sim, eu creio, e a igreja nos dá esse endereço. Eu creio firmemente que Deus tem sim um plano, projeto de amor para cada um de nós. E nós só podemos ser felizes trilhando esse caminho. Deus respeita se eu disser não. E fará de tudo, inventará jeitos, maneiras, porque Deus é criativo no seu amor para cuidar de nós, porque Ele nunca nos abandona. Mas Ele tem para nós um plano, projeto, e quer que nós nos encontremos nele e sejamos felizes vivendo esse plano. Bacana. Padre, eu ia fazer uma segunda pergunta, mas o senhor já trouxe a resposta. Como que eu faço para aderir a esse plano a partir da minha liberdade? Faça essa pergunta. Senhor, o que tu queres que eu faça? Por onde eu vou? A gente vai perguntar e Deus com certeza vai nos responder. Spread the good news for all of my life. Trust in your will, pray and be still. Never give up on hope, that's real. Called home, there's a room with a name when the time has come. But as of today, may the fire of the sun blaze a path like the way to this kingdom come. Can you feel it? A world on fire, alive with the spirit. I believe it's time. Put your hands up high, rejoice, make noise. We are alive. In your love, I'm accepted. In your peace, freedom.